51, versículo 3 diz assim: porque o Senhor consolará Sião, e consolará todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se acharão nela, ações de graça e voz de melodia. Hoje, nós vamos caminhar por um deserto, procurando enxergar, ouvir e sentir o que Deus quiser falar conosco. Mas vamos fazer isso guiados pela palavra do Senhor. O Senhor Jeová trouxe você aqui hoje para te explicar e te dizer o que é o deserto. Mas por que você e eu somos levados ao deserto? Aonde esse deserto vai nos levar? O vocábulo deserto aparece na Bíblia 362 vezes, de Gênesis a Apocalipse. E se você está no meio de um deserto, sentindo que os céus são de bronze, achando que Deus não responde a sua voz e não olha para a sua aflição, ou às vezes achando que Ele esqueceu de você, que esse deserto está muito grande, ou que ele não chega mais ao fim, você veio ao lugar certo hoje. Porque o Senhor quer falar conosco, e esse deserto é apenas uma pequena parte do caminho que vai levar você ao cumprimento das promessas de Deus em sua vida. Ele não abandonou você no deserto para morrer. Ao contrário, Ele está comigo e com você todo o tempo. Ele tem escondido você do inimigo, porque no deserto não há muitos esconderijos. É tudo ermo, parece sem vida, e a impressão que nós temos é que ele não tem fim. Há muitas situações que vivemos em que nós nos sentimos assim. Mas eu e você no deserto nos escondemos à sombra do Onipotente. Debaixo das suas asas estamos seguros. Ele vai te levar a salvo até o oásis que Ele preparou para você nessa jornada. Ele vai derramar água fresca sobre a sua cabeça. Você que anda com o juízo ardendo por causa dos problemas, que está cansado de caminhar e enxergar sempre a mesma paisagem desoladora, só mais um pouco e você vai enxergar o oásis com 70 palmeiras para você descansar em segurança embaixo delas. Você pode estar se perguntando: quando começou o meu deserto? E quando é que ele vai terminar? Será que um dia esse meu deserto vai ter fim? O meu e o seu deserto começam no dia em que eu e você saímos da terra da escravidão. No dia em que eu e você fomos libertos. No dia em que você decide seguir esse caminho excelente, que vai levá-lo à terra prometida. Mas antes de chegar até lá, você vai ter que atravessar o deserto. O deserto começa no dia em que você sai do jugo da escravidão desse mundo dominado pelo inimigo. Ele começa no dia em que tem início a minha e a sua caminhada em direção à terra prometida. Aquela que mana leite e mel. Mas só vai para o deserto quem tem promessa de chegar à terra prometida. Ninguém sai de um lugar habitado para viver no deserto. Você passa por ele, caminha por ele até chegar à terra prometida, ao lugar de fartura e de paz. E para fazer isso é preciso caminhar por fé. Porque no deserto você não enxerga nada. No deserto é um erro. E você tem que caminhar até que você comece a ver alguma coisa longe. O deserto começa no dia da nossa libertação e termina quando chegamos aonde Deus quer que nós cheguemos, ao cumprimento das promessas dele. O deserto tem começo e tem fim. Só morre no deserto, sem receber a promessa, quem anda querendo voltar para a terra da escravidão. Porque quem olha para trás não consegue enxergar o fim da jornada, porque continua com os olhos e o coração fixos no início da jornada. Quem só olha e valoriza o que ficou para trás, não reconhece que apesar do erro, Deus
providencia alimento, água, proteção do sol, direção e luz na escuridão e ainda caminhos miraculosamente abertos. Quem persevera sai do deserto para a fartura. Não batalha sozinho e toma posse das promessas de Deus. Mas, Mara, o que é um deserto? O dicionário diz que o deserto é um lugar abandonado, desabitado, despovoado, solitário, é uma região árida, com vegetação pobre, vida escassa e chuva escassa. Pregar no deserto é pregar em vão, é pregar e não ser ouvido. Portanto, o deserto é um lugar em que você se encontra como se você se sentisse abandonado, solitário, com escassez de chuva, de vegetação, pobreza, na vastidão, mas você não atravessa o deserto sozinho. Em Isaías 35:1 está escrito: o deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. O Salmo 78:40 diz: quantas vezes o provocaram no deserto e o ofenderam na solidão. No deserto, você é provocado, ofendido e muitas vezes se sente solitário. O Salmo 102 diz assim: sou semelhante ao pelicano no deserto, como um mocho nas solidões. Mas quem é que frequenta o deserto? É preciso que nós saibamos que o deserto é muito bem frequentado. Em Mateus 11:7, Jesus disse: que saístes a ver no deserto? Jesus dizia ao povo sobre João Batista: o que vocês foram ver no deserto? Uma cana agitada ao vento. No deserto venta. É um lugar enorme no meio do nada. No deserto o vento traz redemoinhos e tempestades de areia que embaraçam e embaçam os seus olhos. No deserto há sol inclemente, vento, areia, calor e à noite faz muito frio. E Jesus continua no versículo 8 do capítulo 11 de Mateus e diz assim: sim, que fostes ver no deserto? Um homem ricamente vestido? Estes estão nos passos dos reis, nas casas dos reis. No deserto não há riqueza e nem fartura. No deserto você tem apenas a porção diária, o que você precisa para sobreviver. O tempo passado no deserto não dá para guardar nada, porque se tem muito pouco. E Jesus continua no versículo 9: que fostes ver? Um profeta? Os homens e mulheres de Deus são por ele levados ao deserto para que possam conhecê-lo. Porque deserto é um lugar de encontro com Deus e de consolação. Aí você pode dizer: mas se deserto é lugar de consolação, por que é que eu me sinto tão só e tão necessitado e desamparado no deserto? Porque somos levados ao deserto para conhecermos a escassez, para falarmos e não sermos ouvidos, porque o deserto é ermo e despovoado, para nos sentirmos como abandonados, para sabermos como as pessoas se sentem e, sobretudo, para aprendermos a depender somente de Deus. Porque certamente Ele se manifestará a você no deserto. Quando todos te abandonarem, quando você não tiver mais a que ou a quem recorrer, Ele se manifestará a você. Em Mateus 15:33 está escrito que os discípulos disseram a Jesus: de onde virão no deserto tantos pães para saciar a multidão? Jesus é o pão da vida, o maná dos céus, a provisão diária e necessária para saciarmos no deserto. No deserto, a provisão diária é nos dado o que necessitamos a cada dia. No deserto não há armários ou silos para armazenar nada. É por isso que no deserto nós aprendemos a viver pela fé e a depender de Deus. Somos levados ao deserto para termos fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nossa fé é aumentada no deserto, porque lá não há como armazenar nada. No deserto temos que confiar que o nosso Deus vai mandar a cada dia o suficiente para nos mantermos. No deserto, você lembra de quem tem pouco ou de quem não tem nada, porque temos medo de não receber nada amanhã, no dia seguinte.
No deserto, você lembra que não há onde buscar provisão a não ser em Jesus. No despenseiro de Deus, como ele é chamado em 1 Coríntios 4:1. A Bíblia nos mostra os servos de Deus que foram levados ao deserto. E o que lhes aconteceu? Vamos analisar. Agar, Gênesis 16:7. Agar foi para o deserto para fugir de Sarai. Lá no deserto, o anjo do Senhor perguntou a ela: de onde vens? Para onde vais? Às vezes, Deus permite que você vá para o deserto para mudar a sua vida, para colocá-lo no centro da vontade dele e te dar direção, para você saber onde você está indo. E ainda para te abençoar, porque o versículo 11 diz que o Senhor ouviu a aflição de Agar. Em Gênesis 21:20, a Bíblia diz que Agar andou errante pelo deserto e sem qualquer provisão. Quando ela pensou que morreriam ela e o menino, Deus aparece e no versículo 18 diz: ergue-te. No deserto, Deus abre os nossos olhos, como fez com Agar, e nos coloca de pé. Lembre-se que no deserto, Deus te dá direção. Deus diz a você por onde você deve ir. Deus muitas vezes seca as tuas lágrimas e te coloca de pé. Moisés, Êxodo 3:11. O deserto serviu de caminho para Moisés até que ele chegasse ao monte de Deus, a Horebe. No deserto, Deus nos mostra que não estamos lá para sermos consumidos, porque está escrito: e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Você não vai ser consumido no seu deserto. Se você perseverar, você vai ter um encontro com Deus no deserto, assim como aconteceu com Moisés. Israel também foi para o deserto. Êxodo 14:3-11. Faraó e Israel pensaram que o deserto seria o fim do povo de Israel. O deserto não vai prender você lá para sempre. O deserto serve para você se libertar de suas escravidões. O deserto é grande e parece maior ainda porque é vazio. O deserto às vezes parece intransponível, mas com ele, com Jesus, ninguém pode te deter. Ele é o nosso ajudador. Moisés disse ao povo, quando viu o mar à frente e os exércitos de Faraó atrás dele, ele disse: não temais. Estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Egito significa o mundo, o homem velho. Deus nos leva ao deserto, para o deserto, para nos livrar, para te livrar de coisas mundanas, carnais, para que você cresça. Elias foi para o deserto. Elias, 1 Reis 19. Às vezes parece que tudo dá errado em nossas vidas. E Elias se achou, inclusive, ameaçado de morte por Jezabel. Deus permitiu que Elias fosse para o deserto e ele pediu a morte para Deus. No deserto, Deus alimentou a Elias e ele foi tocado pelo anjo e teve forças para caminhar e chegar ao monte de Deus. No deserto, Deus vai levar você para o monte dele. Deus nos esconde de nossos inimigos na reclusão do deserto, até chegar o dia de nos apresentarmos para o cumprimento da promessa. Elias subiu ao céu num redemoinho, dentro de um carro de fogo. Mas primeiro, ele esteve no deserto para encontrar-se com Deus e tornar-se um homem experimentado com Deus. Você quer ser uma mulher de Deus, um homem de Deus? Então você tem que passar pelo deserto, para você ter experiência com Deus e aprender dele. As pessoas não querem os dias difíceis, as pessoas não querem as dificuldades, não querem ter pouco para depender de Deus. Mas é assim que você cresce. É depois do deserto que você encontra o monte de Deus. É depois do deserto que você chega à terra prometida. Não antes, nunca antes. João Batista, lá em Lucas 1:80,
Deus te esconde no deserto e te prepara para cumprir o seu propósito. João Batista crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Deus vai mandar provisão e consolo para você. Ainda que você se esconda numa caverna, ainda que você esteja desiludido com algo, no deserto, Deus faz você enxergar que não é só você que passa por isso, porque no deserto você tem visão de Deus. Deserto é local de preparação e de crescimento espiritual. Lá, Deus prepara você para mostrar-se a todos, para cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Jesus. Deserto é lugar de batalha. Você é conduzido ao deserto para lutar e vencer. Você é levado ao deserto para derrotar o diabo na sua vida e na vida dos teus. Você luta no deserto e vence o inimigo. Depois disso, você estará pronto para receber a honra de Deus. Deus nos leva ao deserto para nos curar da vida inconstante, para nos curar dos altos e baixos, para nos curar da depressão. Jesus foi levado para o deserto e Ele está com você nesse seu deserto. No deserto pode parecer que não tem nada, mas esteja certo de que Jesus está lá. E, portanto, no deserto nós temos tudo o que precisamos para sobrevivermos. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele nos basta. A tua graça me basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, diz o Senhor. No deserto, para a maioria das pessoas, é como está escrito no dicionário. É um lugar solitário, uma região abandonada que não tem nada. Mas no meu e no teu deserto tem um companheiro, Jesus. Tem um companheiro que te diz hoje: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em Atos 7,38, no discurso de Estevão, o primeiro mártir da igreja, ele lembrou o deserto de Moisés e dos filhos de Israel, quando ele próprio, Estevão, estava no seu deserto. No versículo 54 do capítulo 7 de Atos, ele diz que rangiam os dentes contra Estevão. Ele, no entanto, Estevão estava cheio do Espírito Santo, com os olhos fixos no céu. No deserto, nós vemos a Deus mais claramente e entendemos melhor o plano dele para as nossas vidas. O que Deus vai fazer no teu deserto? A resposta está em Isaías 35, versículo 10. Você é um resgatado. Eu sou uma resgatada do Senhor. O que Deus tem para você é alegria eterna. No teu deserto, no seu deserto, Deus te usa para ser uma bênção para os outros, para que tenhamos consolo uns com os outros. Quando Deus usa a mim e a você, é para que você saiba que Ele está no controle da sua vida e que você não é um nada e que as coisas não vão acabar desse jeito. Nós que estamos nele, damos fruto no deserto. Você tem dado fruto? Num lugar ermo e seco, Deus usa você como maná, que Ele manda para matar a fome de quem precisa. Você vem como coluna de fogo para indicar a outros o caminho. E Jesus é como a coluna de nuvem que alivia o sofrimento de quem está no deserto, para esconder do sol inclemente e colocá-lo a salvo. Se você está no deserto, persevere, vai passar. Para você, servo de Deus, tem deserto, tem tempestade, mas tem vitória, tem mar aberto, tem travessia a pés enxutos, tudo para te livrar daquilo que te prende e te escraviza e levar você à plena e total libertação em Cristo Jesus. Não se entristeça se você parece estar no deserto. Não pense que você está sozinho. Você tem um companheiro de jornada que diz que estará com você todos os dias. Você vai passar pelo deserto e você vai chegar ao lugar que Deus preparou para você. Glória a Deus. Jesus querido, muito obrigado, Senhor, por tua palavra. Estende a tua mão poderosa sobre nós, Senhor, e glorifica o teu nome, Pai. Senhor, segura na mão de cada um daqueles que estão ouvindo, Senhor, essa mensagem.
para que possa atravessar esse deserto, Senhor, até o lugar estabelecido por Ti, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus.